Ouça isso aqui, igreja. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se o pecado já era para mim, se aquilo já era, como é que ele pode estar em mim? Eu acho que muitos de vocês aqui já sepultaram um parente próximo, como eu já sepultei também. Essas pessoas que nós sepultamos, essas pessoas estão de volta? Voltaram? Gostaríamos, né? Poxa, pai, mãe, irmão, vô, vó, eu gostaria. Minha irmã, como eu gostaria. Vira e mexe a gente pega para lembrar dela. Muito alegre, para frente, determinada. É muito difícil estar num local e o local ficar triste com ela ali. Gostaria muito que minha mãe estivesse aí. Faleceu com 54 anos. E a minha irmã, 46. Meu pai, 42. Tudo novos. Como eu gostaria que eles estivessem aí. Minha avó, 72, ela foi um pouco mais do que os outros. Gostaria que tivesse o filho dela, acho que 80 e pouquinho. Como eu gostaria, mas enterrou. Não voltam mais. Foi sepultado. Foram enterrados, segundo a palavra, não voltam mais. Como é que eu desço as águas, que batismo quer dizer também sepultamento, eu desço as águas e aquele pecado que tanto eu cometi, ele está em mim ainda. Como é que eu que desci as águas, ainda tenho prazer naquele pecado? Como é que pode esse erro, esse pecado, ter domínio sobre mim? Como isso funciona? Por que eu ainda tenho os prazeres no mundanismo? Por que ele ainda me domina? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Mas ele está aí, pastor. Ele pode estar onde ele quiser. Mas eu estou morto para ele. A minha velha criatura, ele não tem mais domínio. Aí eu paro e penso, eu fico aqui pensando, meu Deus, tem tanta gente, por isso que eu perguntei, tanta gente que diz que é batizada nas águas, mas muitos, milhares aí fora, tudo quanto é igreja, e pessoas fazem coisas que parecem com aqueles que não são. Então, por isso que o profeta Malaquias, no capítulo 3, no versículo 18, ele diz que há diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Não adianta a pessoa falar que é de Deus. Ninguém é de Deus pela fala. Ninguém é de Deus porque diz que é. A pessoa, ela é de Deus, quem pode me dizer? Ela é testificada que ela é de Deus pelos seus atos. Fulano de tal, eu sou de Deus. Não é. Você falar que é de Deus, não é correto. Diz o Senhor que a boca do alheio que te exalte. A boca do alheio que diga se você é ou não. Porque só se conhece a árvore, são pelos frutos. Acredite, o cristão tem que ser provado.
tem que se sentir o sabor. E tem que ser pregado, né? Tem que ser pregado. Mas tem muita gente que leva o nome, tem o título, tem a aparência de crente, de cristão, mas o sabor é amargo. Eu aprendi cedo na igreja que Jesus é mais doce do que o mel. Assim é o cristão. O cristão, ele não é amargo, não é azedo, ele é como Cristo. Cristão parecido com Cristo, mais doce que o mel. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Batizado na morte. Eu estava meditando nisso aqui. Logo quando eu cheguei na cidade de Campinas, eu falei para os irmãos assim: pessoal, você tem que passar pelos 3 batismos. Tem sempre alguém que está atento na igreja, né? Sempre alguém atento, prestando atenção em tudo. A pessoa foi lá: o quê? Como pode um negócio desse? Missionário, o pastor já mandou um pastor para cá que não entende nada da Bíblia. A gente tem que passar por 3 batismos. Batismo é um só, não são 3. Eita! Foi lá, pastor Jaime. Esse pastor que o senhor mandou para cá, ele diz que a gente tem que batizar 3 vezes. Eu não disse nada disso, que batizar 3 vezes. Eu disse que devemos passar por 3 batismos. Tem gente aqui que já aprendeu. Quem sabe quais são os 3 batismos? Vocês não são batizados? Alguém falou aí, vamos lá, em voz alta. Alguém falou como é que é o nome? Olha aí, vamos lá, mais alto. Então, não, solta a voz, vamos lá, mais alto. Jesus, não foi eu que ensinei isso. O senhor sabe que não fui eu que ensinei isso. Não fui eu que ensinei isso para vocês. Sabe o que quer dizer isso, irmão? Isso é a ausência de vocês na igreja. Vocês vêm pouco na igreja. Quem vem pouco sabe pouco. Sabe o que quer dizer isso? Que vocês estudam pouco a Bíblia. Quem lê pouco a Bíblia, não sabe quase nada da Bíblia. Sabe o que vai acontecer? A família de vocês vai precisar e vocês não vão ter para dar. Quem sai para trabalhar de manhã cedo e volta tarde, noite, e o filho, a marido, esposa, alguém da casa diz assim: ai, eu tô com fome. Ele saiu para trabalhar, então ele tem para poder custear. Quem sai para trabalhar traz o pão. Quem vai atrás de Deus, vem com a resposta das coisas de Deus. Os 3 batismos que eu disse que nós temos que participar, e eu participei, muitos participaram, e vamos participar. Primeiro deles, o primeiro batismo é o batismo do arrependimento. Você se arrepende dos seus erros, dos seus pecados. O segundo batismo, esse o pastor leva você, que é o batismo nas águas, que é o batismo por imersão, que é o que sepulta o velho homem. O terceiro batismo é o batismo do Espírito Santo. E a testificação, a evidência do batismo do Espírito Santo são as línguas estranhas. Ninguém é batizado no Espírito Santo se não houver línguas estranhas. Eu fui batizado, pastor, do Espírito Santo. Foi, mas parabéns. Irmão, nunca vi você falar em língua estranha. Não, mas eu não falo. Eu fui batizado, mas eu não falo. Não, você não entendeu. É evidência. Se prova que você foi batizado no Espírito Santo é falar em línguas. Você pode até não ter falado depois,
Mas naquele dia você falou, então você ora para ter o dom de línguas. Mas 99,99%, mais 99% que caiu ali, todos que falam naquele dia, falam para sempre. É muito raro não falar depois, porque já recebe o dom de línguas. Por que certas dificuldades na vida? Por que certas lutas no campo espiritual? Por que às vezes faltamos à igreja em pleno domingo? Por que nós não somos dizimistas? Por que não somos ofertantes? Por que não buscamos a Deus de madrugada? Por que nós temos ainda uma mágoa, um ódio no coração de alguém? Por que não pagamos as nossas contas, não pagamos nossas dívidas? Por que não abraçamos o preto e o branco, o pobre e o rico? Por que nós ainda não vivemos uma vida correta, justa, digna? Porque nós ainda não sabemos e não fomos corretamente batizados, nem sabemos o que é o batismo nas águas. Porque quando nós verdadeiramente nos batizamos, o velho homem é sepultado. Aquela pessoa que tem nojo, que tem ódio, que tem preconceito, que não gosta, que não concorda com isso, não concorda com aquilo, aquilo foi sepultado. Eu vejo pessoas que frequentam igrejas, que dizem, eu não concordo com certas coisas, porque você não é de Deus. Você ainda não é de Deus. No dia que você passar a ser de Deus, você vai pôr a mão na consciência e vai chorar por todos os dias e anos que você deixou para trás, que não serviu, não louvou a Deus. Você ainda não é batizado nas águas. No dia que a velha criatura for morta e sepultada, você vai ser nova criatura. Enquanto você estiver fechado para Cristo, estiver inundado, imundo das coisas mundanas, você jamais entenderá as coisas de Deus. É por isso, meus queridos irmãos, que eu não bato boca, não discuto com ímpio. E eu tenho ensinado vocês isso. Não discutir, não bater boca com ímpio. Nunca corrigir, bater boca, chamar a atenção do ímpio quando ele te escarnece. Por quê? Porque diz a Bíblia, quanto mais você o repreende, mais ele te escarnece. Quando ele entender as coisas de Deus, vai ficar mais fácil. Enquanto ele não entende, fazer o quê? Só vou orar por ele. Quando ele abrir o coração mesmo, que é o batismo do arrependimento, e ele descer as águas, tornar-se ao nome nova criatura, nova, não tem nada aqui. O seu Deus, que ele tanto cultuava, servia, já não está mais aqui dentro, ele agora está limpo, livre. Agora o Senhor dele é Jesus Cristo, o seu Consolador é o Espírito Santo, o seu Deus é o que está sentado no trono de glória, os seus pés na terra, que é o Deus verdadeiro, Abraão, Isaque e Jacó, Deus hoje, amanhã e para toda a eternidade. Aí sim. Mas enquanto não, e é triste, mas isso tem estado no meio das igrejas evangélicas. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Ele morreu, morremos com ele. Ele morreu, Jesus, também morri. Aquele Luiz não existe mais. Cada dia que passa, a lógica, o certo é, quanto mais envelhecemos, amadurecemos e deixamos toda a infantilidade, a meninice de lado. Eu estava conversando ontem, não sei com qual irmão, ou na sexta-feira, não, foi na quinta-feira, estava chovendo aí, uma chuvisquinha ali, lá, acolá. Eu falei assim, irmão, a chuva ela impede muita coisa, tanto que impede que eu lembrei aqui agora, quando a gente era garoto, uma coisa que um menino não queria, quando estava soltando pipa, era que chovesse. Você está com a pipa no alto, ou vai soltar uma pipa, está chovendo, ou vai chover, você puxa a pipa rapidinho. A não ser que você quisesse jogar uma bola na lama,
mas está jogando aquele futebolzinho gostoso, vai cair a chuva, pronto, estragou tudo. Mas você amadurece, você cresce, você deixa de fazer coisas. Eu fui pipeiro, eu soltei muita pipa. Eu gostava de botar a pipa no alto, só descer a pipa depois que eu cortasse uns 10. Mas eu solto hoje? Eu gostaria de soltar, mas não dá, não tem tempo e etc. Muitos de vocês talvez até solte, mas não dá. É trabalho aqui, trabalha lá, corre atrás disso, corre atrás daquilo. E você deixa essas coisas, verdade ou mentira? Não é assim? Quantas das irmãs não brincaram daquilo? Até homem. Pegava lá as pedrinhas, 5 pedrinhas, acho que é chamado 3 Maria, 5 Maria, não sei. E joga a pedra para cima e depois empurra, não sei o quê. Né? Lembram disso? E etc. 3 Maria? Era isso? Algumas Marias. Então brincava disso. Mas quantos de vocês brincam hoje? Não brincam. Quantas irmãs não pularam a amarelinha? Não era isso? Aí, não sei o que, 1, 2, 3, que voltava e etc. As irmãs brincavam do elástico lá, aquele negócio de... Via aquelas meninas pulando o elástico lá e tal, não sei o que. E agora? Pastor, os ossos já não dão, a carne não dá. E eu não tenho tempo para isso não, pastor. Eu tenho que lavar, passar, cozinhar, eu tenho que ir aqui, tenho que ir lá, menino na escola, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não dá para eu fazer. A verdade é porque você foi envelhecendo e as coisas de menino você vai deixando de lado. 1 Coríntios 13, 11, não precisa abrir não. 1 Coríntios 13, 11, Paulo diz, quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Eu era lá da mocidade, quando eu bati os olhos nessa passagem bíblica. Quando eu era mundano, eu falava como mundano, eu pensava como mundano. Eu sou mundano, eu vou pensar como mundano, eu vou falar como mundano. Até não consigo entender, viu, meus irmãos? Não consigo entender, ainda não consegui, eu também não vou entender isso aqui nunca. Não consegui, mas também não vou entender. Crente que está andando, tropeça, minha Nossa Senhora, crente Deus Pai, Todo-Poderoso, Santa Rita das Costas, do Bom Parto, e não sei o que mais, é tudo quanto é santo. Sabe o que quer dizer isso? Você anda afastado das coisas de Deus. Isso que eu falei que se chama Satanás, né? Porque tem crente que quando ele está caminhando, ele tropeça e toma-te palavrão. A velha criatura não está morta, não? A velha criatura ainda não morreu? Vamos lá, pessoal, vamos entregar os nossos dízimos e ofertas. Esse mês eu não dou, não. A velha criatura ainda não morreu? Porque quem não entrega dízimo e oferta é mundano, não é o crente. Isso é coisa de mundano, de quem não concorda com a palavra, não aceitou a Cristo. Traga a sua família na igreja aqui, traga aquele seu vizinho. Pastor, eu trouxe, mas não trouxe todo mundo não. Por que não? Porque fulano eu não suporto, eu não aguento ver a cara dele. Isso é coisa de mundano, isso não é coisa de quem é de Deus. É o mundano que fala assim, é o mundano que pensa assim. São os filhos do diabo que agem desse jeito. Então Paulo diz, quando eu era menino, eu falava como menino. Quando eu entendi, quando eu era mundano, eu pensava como o mundano pensa, eu falava como o mundano fala. Eu vivia como mundano, mas logo que cheguei a ser cristão, acabei com o mundanismo na minha vida. Acabei com o erro, acabei com o pecado. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo, Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Ele morreu, eu morri. 4.
de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Olha aí, pessoal, batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também, o quê? Por gentileza, em novidade de vida. Isso quer dizer uma vida nova. Andemos numa vida diferente. Eu não posso ter aberto meu coração para Cristo, aceitado o Senhor como único e suficiente Salvador da minha vida, e viver a vida que eu quero. Não, não é o que eu quero, é o que o Senhor quer. Servo, ele serve. Servo, ele não é para ser servido, servo é para servir. Somos servos de Cristo, nós servimos a Cristo. É procurar saber qual é a única e boa, agradável vontade de Deus. Por favor, participe aí comigo. Quantos de vocês leem a Bíblia sagradamente pela manhã? Deixa eu ver. Sagradamente, lê pela manhã? Pouquíssimas pessoas. Mas você que lê a Bíblia pela manhã, bom seria se todo mundo lesse de manhã. A alma está fresca, os olhos estão bons, não enxergaram ainda nenhum pecado, nenhuma imundície, a boca não abriu para poder falar besteira, o coração está limpinho. Bom seria, você já se encheria ali de manhã. Fica aí uma ajuda. Mas você que, vamos dizer, você vai ler a Bíblia de manhã cedo. Vamos mudar a pergunta: quantos de vocês oram sagradamente pela manhã? Quem ora sagradamente, orar, balança a mão sempre para ficar bonitinho. Muita gente. Engraçado, você ora de manhã, mas não lê a Bíblia, né? Quer dizer, você fala com Deus de manhã, mas não quer que Deus fale com você. Quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você, e quando você ora, você está falando com Deus. Então ficou uma ajuda aí para vocês. Ficou uma ajuda. Mas quando você vai orar, ou quando você vai ler a Bíblia, quando você vai ler a palavra de Deus de manhã, você deve falar com Deus assim: Senhor, eu quero saber qual é a única e boa e agradável vontade do Senhor na minha vida hoje. Eu quero saber qual é a única e boa e agradável vontade do Senhor para mim hoje. O que o Senhor quer que eu te faça? Atos dos Apóstolos, capítulo 9, quando Jesus apareceu subitamente no resplendor de luz a Saulo, e Jesus foi conversando com Saulo, e ele disse: Senhor, o que queres, o que o Senhor quer que eu te faça? Jesus disse: deixa eu falar, já que você perguntou, deixa eu te falar o que eu quero que você faça. Muitos têm medo de fazer essa pergunta, porque sabe que Jesus vai falar uma coisa que ela não quer deixar. Jesus disse: vá à rua direita em Damasco. Jesus vai dizer para você: faça isso ou deixe de fazer. Ô mestre, o senhor não tem outra não? Tem muita gente que tem medo de fazer essa oração. O que o Senhor quer que eu te faça? Porque Ele vai dizer para você: paga o que deve. Vocês já repararam que eu falo muito nos meus cultos? Paga o que deve, paga o que deve. Porque é gostoso andar de cabeça? Ou não é bom? Hã? É gostoso. Como é gostoso andar de cabeça erguida? Mas vocês têm medo, irmãos, de consertar a vida de vocês. Aquela velha história, vamos lá. Quanto você tem no bolso? R$500. Quanto você deve? Devo 400, 450. 350, pastor. Paga. Mas eu vou ficar só com... Pastor, o senhor ficou mudo? Não vai falar mais nada? Não adianta falar para quem não quer ouvir. Quem não quer aprender, não adianta. Eu só posso falar para quem quer ouvir, igreja. Ora. Não é gostoso andar pela rua fora, de cabeça erguida? Alguém fala assim: ô safado! Ô bandidão! E você? Ô seu vagabundo! Ô pilantra! Ei, rapaz! Opa, pois não? Estou falando contigo. Ô, desculpa.
Achei que era o Tadeu. Não, aqui não, meu irmão, aqui é o... Não é gostoso? Agora o ruim é assim. Ô, seu pilantra! Ai, me descobriram. E nem é você, mas você já faz parte do grupo. Ele está falando com o outro. Mas deu para entender? O bom é você andar, eu nunca me esqueço. Tem coisas que a gente aprende com os nossos pais, não é verdade? Coisas boas, às vezes ruins também. Mas no dia que minha mãe estava numa loja no Rio de Janeiro, final de ano, minha mãe falou assim para mim e para o meu irmão, vamos lá. Não sei se ainda tem essa loja no Rio de Janeiro, chamada Impecável Maré Mansa, no calçadão de Madureira. Minha mãe falou, vamos lá. Aí vamos lá para comprar as coisas, final de ano, tênis, roupa para o Natal. Olhou, escolheu. Na hora o rapaz disse, olha, vai ser à vista ou no crediário? Quase ninguém fala crediário mais hoje, né? É na vista ou crediário? Minha mãe falou assim, vai ser no crediário. A senhora me dá o documento, RG, CPF, certidão de nascimento, certidão do Abraão, do Isaac, do Jacó, de óbito, que antes era assim, né? Fio de cabelo, me dá aqui o dente, que eu tenho que fazer, se é a senhora mesmo, e etc. Quando ele chegou lá, viu que, não, a senhora é a dona Neuza aqui, não tem esse negócio para a senhora, não. Eu falei, mãe, a senhora não vai dar os documentos? A outra vez foi na loja do Ponto Frio Bonzão. Tem essa loja ainda? Está acabando, mas tem. Chegou lá, vou já fazer o crediário. Chegou lá, está aqui os documentos. Não, a senhora não precisa, que a senhora é uma boa pagadora. A senhora aqui tem nome, a senhora tem crédito. Nem precisa do documento da senhora, só com seu nome. Eu guardei isso. E nunca esqueci que um dia estava meu pai e minha mãe dentro de casa, eu era molecote, e meu pai e minha mãe conversando, acho que o meu tio estava lá, e falaram assim, nome é importante. Eles não eram crentes, mas eles disseram, nome é importante, nome é sagrado, nome você tem que preservar, nome você não pode sujar. Eu, molecote, eu ouvi aquilo. O senhor guardou, pastor? Estou para fazer 53 anos. Guardei. Nome é importante. Tanto que um dia, depois já de macaco velho, eu lembro que eu fui negociar um carro meu, o rapaz falou para mim, se você me der um cheque aí, a gente resolve tudo. Eu falei, está aqui o cheque. Ele falou assim, só que eu vou ter que consultar o seu cheque. Eu falei, amigo, faça o que você quiser. Não, mas eu vou ter que consultar tudo. Eu falei, amigo, se você achar que o meu nome sujo, eu te dou as 20 folhas do talão assinada em branco. Eu disse para ele, se você achar pendência no meu nome, eu te dou as 20 folhas assinadas. E você põe o valor que você quiser. Não vou ter, mas você vai colocar. Pastor da fé, eu quero andar assim. Eu quero ser assim. Então está aqui, ó. Não estou dizendo que eu sou santinho, não. Não estou me exaltando, não, por favor. De sorte que fomos sepultados com Ele, pelo batismo na morte. Acabou, igreja. A minha esposa está aqui, meus filhos estão aqui na igreja. Eu digo para eles, ensino os meus filhos, e eu falo para minha esposa, dá para ter? Dá, então vamos ter. Dá para ter? Não, não dá, então nós não vamos ter. Vamos esperar a graça de Deus, a glória de Deus. Agora, quero andar na vida de cabeça erguida. Amém, queridos? Andar de cabeça erguida. Nós aprendemos com os nossos pais isso, que não é errado aprender. Tem gente que quer colocar a mão aonde não alcança. Mas nossos pais nos ensinaram desse jeito, que eles não conheciam a Bíblia. Mas a palavra de Deus diz que o justo, ele vive do quê? Vamos lá, bem alto, do quê? Você tem fé para isso? Não. Então, não adianta você forçar, meu irmão. Olha, eu vou me casar com aquela mulher, com aquele homem. Tem fé para isso?
Ah, para casar não precisa ter fé. Vamos lá, vamos fugir um trisquinho só. Quem acha que para casar precisa ter fé ou não precisa ter? Não, você faz assim, mas para casar precisa ter. Precisa ter fé? Talvez você não entenda o que eu vou falar, mas precisa ter fé. E às vezes muita. Vou lhe dar uma fé, vou lhe mostrar. Às vezes você está lá, a menina come o quê? Caviar. Entenderam agora? Precisa ter fé ou não precisa? Aí come caviar, o shopping que ela vai é só no Alphaville, no Tamboré, onde mais? No Morumbi, no Guatemi, no Eldorado. Aí depois, quando casa, assim, eu queria que você me levasse no shopping. Não dá não, a gente só vai na 25 de março. Não que a 25 seja ruim. Deu para entender agora? Então, meu amigo, você vai tirar, tem que ter fé, meu irmão. Ai, Jesus amado. Não, mas Jesus dará. Então, explica que Jesus vai dar. Meu filho, você está me ouvindo, hein? Tem que ter fé. Não é verdade? O que você quer tirar, então, vamos lá, para fechar aqui. Mas é bom falar essas coisas na igreja. 5, porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Uma vida ímpar, uma vida única. Morremos para o mundo, ele ressuscitou, também vou ressuscitar para essa vida, irmãos. Exemplar, no mais alto nível, mais alto gabarito. Uma vida diferente. Cristão que é cristão, não vive o mundo, pessoal. É diferente. E é tão gostoso, alguém aqui já deve ter passado por isso. Você ser reconhecido no seu trabalho, sem ter que fazer nada, sem carregar Bíblia, sem estar vestido como um crente antigo. Você está até na praia, está de biquíni, está de sunga, está numa piscina. Você está em casa, sem camisa, coçando a barriga, assistindo o seu jogo lá, a derrota lá do seu time, para não falar o nome. Aí tal, e alguém olha para você e diz, vem cá, você é crente, né? Você dá aquele sorrisozinho de lado e diz assim, oh Jesus, não é gostoso? Você está no mercado, irmão, fazendo compra, alguém olha para você e diz, você é crente, né? Não é gostoso isso? Agora é ruim quando você é comparado, você é visto como uma pessoa, como a de antes. Não, ele morreu, morri com ele. Se ele ressuscitou, eu sou nova criatura, irmão. A família tem que ver em você. O primeiro inimigo da fé cristã é a família. Você quer saber se você está bem com Deus? Veja se a sua família pega no seu pé, pelo cristianismo. Quer saber se você está tendo comunhão com Deus? Veja se a sua família pega no seu pé por causa da sua fé. Não, ninguém lá em casa e etc. Então tu está mal. O pavio está apagado, sua lamparina está sem azeite, meu irmão. Se você lê Bíblia, está orando, está jejuando, é dizimista, é ofertante, busca a Deus de madrugada e lê Bíblia, e ama o próximo, vai ter o aniversário da Francisquinha, que é o aniversário de 15 anos, vamos dançar a valsa, vai ter não sei o quê, não sei o quê, você vai? Eu vou, sim, mas eles fizeram mal a gente, eu falei assim, não, mas vou lá dar um abraço, pedir a Deus, para abençoar. Pai, eu estou aqui de joelho, eu oro pela minha casa, também quero orar pelo Francisco, pelo Antônio. Vem cá, você estava orando por causa de por quem? Estava orando por Francisco. Aquele que fez não sei o quê, pedindo a Deus para abençoar. Não, você não pode, que crente é você? Está orando para você. Mas é aí que prova o quanto eu sou crente. Eu tenho que orar por essas pessoas. Mas vocês crentes, assim, mas é isso aí. Aí você vai ver se você está bem com Deus.
Eu venho falando sempre, que valor tem amar quem te ama, diz a palavra. Que valor tem amar quem te ama, ajudar quem te ajuda? Quero ver você ajudar, irmão, quem está desejando a tua morte. Orar e abençoar essas pessoas. É muito fácil fazer o bem para quem nos faz o bem. Agora, final de ano, muitos fazem caridade. Quero ver fazer caridade em janeiro. Dia das Mães, todos os filhos vão lá ver a mãe. Oi, mãe, eu te amo. Quero ver você falar amanhã, depois do Dia das Mães. Quero ver você ir lá depois. Não é agora, não. Dia dos Pais. Quero ver você falar depois. Quero ver você mostrar o seu amor, que ele está fazendo cocô tudo pela casa toda. Tem que botar fraldão. Tem que ir lá zelar dele, dela, quero ver. Eu não tenho paciência não, minha mãe, meu pai está aí, sinceramente. Mas é engraçado, quando você era criança, porque muitos voltam a ser criança, né? Muitos voltam a ser criança. Mas quando você era criança, sua mãe tinha acabado de limpar você, deu um que só espirrando tudo. Sujou toda a roupa e para piorar, esse espirro todo veio aqui na boca da mãe. Não, fica com nojo não, pessoal. Fica com nojo não, porque isso aí, pai e mãe não tem nojo. Aí, aqui o cocô, onde é que veio? E você ainda vê assim, ó. Menino, está faltando leite. Aí agora você pode ter nojo. Pai e mãe. Deu para entender? Aguentou. Aí amanhã ficar velho, sua velha. Por isso tem gente que não chega à velhice, porque Deus é justo. Deus é justo. Você não vai chegar à velhice, não. Você não vai ter essa vida. Você não vai curtir. E velhice não é doença. Velhice é sucesso. Velhice é privilégio. É a graça que Deus dá, que muita gente não consegue chegar nem à meia-idade. E tem gente aí vivendo e está vivendo, e glória a Deus. Isso é a graça de Deus. E tem gente que está reclamando hoje, não vai chegar. Só vai chegar se inclinar para a palavra. Porque aquele que está morto, sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja feito, a fim de que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu, para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus, e não mais para o mundo, não mais para o pecado. Fique de pé, igreja. Se você está em Cristo, você é nova criatura, segundo aos Coríntios 5:17.